Olá, o nosso Na Escuta de hoje tem o prazer de discutir um tema que impacta diretamente na vida de todo morador do Distrito Federal. Não só no nosso quadradinho, mas acredito que hoje seja um problema de todo o país. O aumento significativo das pessoas em situação de rua e a forma como isso impacta não só na segurança pública, na questão dos direitos humanos, assistência social, afinal de contas, são homens, mulheres, crianças que estão principalmente nessa época de chuva, né, sujeitos a esse clima maluco do nosso querido quadradinho, mas que muita gente só olha quando algo de errado acontece, né, quando nós temos um assalto, nós temos uma tentativa de estupro, um latrocínio, algo desse tipo. Hoje nós vamos tentar esmiuçar o que está acontecendo, em especial aqui no nosso querido quadradinho, e o que o governo do Distrito Federal pode fazer para amenizar esse problema e, principalmente, acolher essas pessoas. Para falar sobre isso, eu tenho a honra, o prazer de receber o nosso secretário-chefe da Casa Civil aqui do Distrito Federal, Gustavo Rocha, ele que é responsável pelo plano distrital para a população em situação de rua aqui no nosso quadradinho. Não é por menos que essa pasta caiu na mão desse homem que já tem uma larga experiência na área, inclusive no governo federal. Sim. Secretário, prazer recebê-lo aqui no nosso Prazer é podcast. meu, Juliano. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Muito obrigado por me receber e poder falar um pouco sobre esse tema que é extremamente relevante para o Distrito Federal. O senhor já tratou, já chegou a trabalhar com isso, inclusive no governo federal, na época do governo Temer, né, secretário? Sim, na época do governo Temer, eu fui ministro de Direitos Humanos, que tem, dentro das suas atribuições, tratar da questão da população em situação de rua. Então, eu Ah, tenho, pois não, que é isso. visão do país inteiro, né, com relação a esse tema, e isso é importante para a gente verificar a situação pontual aqui do Distrito Federal. E é importante até pegar um gancho nisso que o senhor falou, de ter essa visão do macro para trazer aqui para o nosso micro, porque a gente fala muito, cresceu exponencialmente, você anda pelo nosso, principalmente algumas cidades como Brasília mesmo, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, você anda e você sai tropeçando nessas pessoas por todos os lados. Mas se nós formos comparar com o resto do Brasil, o número de pessoas em situação de rua aqui no DF é bem menor do que a média nacional. Sim, o crescimento no Distrito Federal, desde o último censo, é significativamente menor do que no resto do país. E com relação a Brasil, acho que é importante falar, essa questão aumentou muito durante a pandemia, principalmente depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu ações mais rigorosas envolvendo as pessoas em situação de rua. E nessa decisão ficou estipulado que ficava suspensa todas as ações até que tivesse um plano nacional para acolhimento da população em situação de rua. Como eu já estive no Ministério dos Direitos Humanos, eu percebi que não adianta um plano nacional. A questão é local. Você não consegue tratar de uma forma uniforme no país todo. Você precisa que cada região tenha um plano específico, porque sujeito às peculiaridades de cada região. O Distrito Federal tem uma peculiaridade, São Paulo tem outra, Rio de Janeiro tem outra, Minas Gerais tem outra. Então, atento a isso, eu iniciei, junto com outros órgãos do governo, desenvolvendo um plano distrital, porque nunca teve aqui plano distrital. Na verdade, a política para a população em situação de rua era simplesmente mudar ela de lugar. Estava incomodando determinado local, você tirava, mas essa pessoa tem que ir para algum lugar. Ela Não ia tem para outra jeito. cidade. Ela ia para outro local. Né? Ela ia para outro local. Então, a gente pensou num plano distrital. Conversei com o Ministério Público, que também encampou essa ideia. Posteriormente, nós estivemos no Supremo Tribunal Federal. O ministro relator concordou que a gente desenvolvesse esse plano aqui. Posteriormente, alinhamos com a Defensoria Pública e com o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. E a partir daí a gente iniciou a aplicação desse plano, visando justamente dar condições para que essas pessoas possam sair da rua. Secretário, eu tive o prazer, logo no começo das ações, de ir para a rua acompanhar Sim. o trabalho dessas equipes. Eu estive em Uhum. Ceilândia, eu estive em Samambaia, eu estive no Gama, eu estive aqui no Plano Piloto, e é muito legal você ver como esse trabalho acontece. Né? Não é você chegar e retirar, como era feito muitas vezes no passado, como Isso. o senhor muito bem falou. Primeiro vai um assistente social, conversa com aquela pessoa, tenta identificar, saber quem ela é, de onde ela veio, vem o pessoal da Secretaria de Saúde, faz exame de sangue, encaminha para algum tipo de vacinação, se necessário. Né? Ela é convidada
depois a ir para um abrigo, vai se quiser, tem essa questão, né? Só que é uma forma diferente de você abordar. Você não está abordando uma coisa, você está abordando uma pessoa que, por algum motivo, está ali na rua e ela não está ali porque quer, você pode ter certeza disso. Muitas vezes a gente tem bandidos travestidos de moradores de rua, mas a grande maioria, a imensa maioria, não está ali porque quer. Secretário, pegando essa experiência que o senhor trouxe do governo federal, o caso aqui do Distrito Federal, deu para perceber uma receptividade diferente por parte do morador de rua quando as equipes chegavam? Sim, realmente é um tema extremamente complexo. Um dos temas mais complexos que eu me deparei aqui no governo do Distrito Federal. E olha que a gente já lidou com muito tema difícil, muito tema complexo. Mas a questão da população em situação de rua, o que acontece? Primeiro, há uma desconfiança natural dessas pessoas, né? Em razão de tudo que elas já passaram, de tudo que foi feito ao longo dos tempos, né? E há também uma cobrança muito forte da população, de uma forma geral, que, como você disse, não aceita que essas pessoas estejam em determinados locais. Então, há um conflito entre a intenção da população, as ações do governo e o destinatário dessa política, que é a população em situação de rua. Então, a gente vem quebrando essa resistência de ambos os lados, mostrando qual que é a ideia do plano. A ideia do plano, Juliano, é você dar condições para ela sair da rua. Essa é a ideia. O êxito do plano, qual é a consequência do plano? É a pessoa ter condições de sair da rua. Essa que é a ideia. Você não vai tirar ela da rua porque ela vai voltar. Se você não der condições, não der condições para ela trabalhar, não der capacitação, ela vai voltar para a rua. Então, quando a população percebe que a gente está agindo dessa forma, quebra um pouco as barreiras, né? A gente colocou nas secretarias sociais, principalmente Secretaria de Justiça, Secretaria de Trabalho e sedes, pessoas oriundas da rua. Então, a gente contratou essas pessoas e essas pessoas elas ficam na linha de frente porque conhecem, estiveram do outro lado. Então, elas sabem como tratar, conhecem os receios, conhecem os anseios também. Então, isso facilita o diálogo e facilita a gente apresentar os programas de governo para que a pessoa possa avançar. E, como você disse, eles não estão ali porque querem. Então, a gente tem que dar condições para que ela possa sair. Secretário, muitas vezes eu escuto na rua o pessoal falando: mas o governo não está fazendo nada, o morador de rua está tomando conta do Distrito Federal, você está preso. Só que muita gente fala isso por não saber o que está sendo feito. Então, tem como a gente explicar esse passo a passo, desde o primeiro contato até a ideia de tirar o morador da rua? Então, só para você ter uma ideia, nós fazemos ações todos os dias. Todos os dias no Distrito Federal tem ações tanto de acolhimento, isso é importante destacar, ao longo da execução do plano, é um plano que tem várias metas, a gente percebeu que tinha realmente pessoas que precisavam ser acolhidas e tinha pessoas que estavam ali para cometer crime. Então, a gente separa muitas ações. As ações de acolhimento, elas são desenvolvidas justamente para as pessoas que precisam, as pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas, paralelamente a isso, nós temos uma ações de segurança muito firme para aqueles que estão, como você disse, se passando por moradores de rua, população em situação de rua, para traficar, para cometer crime. Esses não têm acolhimento. Esse é prisão. E a gente separa muito essas ações para que a gente possa mostrar para a população qual a forma de agir. Acolher quem precisa e prisão para quem está para cometer crime, né? Com relação a essa questão da violência, no nosso último podcast nós conversamos com o secretário Sandra Velar e ele trouxe um número realmente preocupante, né? Nós tivemos no Distrito Federal, graças a Deus, ao longo de 2025, uma redução significativa em praticamente todos os índices criminais. Crimes contra pessoas, crime contra patrimônio, praticamente tudo. Inclusive, o menor índice de homicídios dos últimos 50 anos, isso a gente tem que comemorar. Enquanto tiver uma morte, ainda não dá para comemorar, mas nós tivemos a maior redução dos últimos 50 anos. Por outro lado, entre as pessoas em situação de rua, até por conta dessa impossibilidade, muitas vezes, do policial agir pelo tirocínio, né, pelo senso de que tem alguma coisa errada acontecendo, nós tivemos um aumento, saltou de 3,3% em 2024, ou melhor, em 2020, né, em 2021, início da pandemia, para 13,2%, o número exato trazido pelo secretário, agora em 2025.
todos os crimes, ou a imensa maioria, praticados com arma branca. Na semana passada, a Polícia Militar fez uma operação naquela, como o pessoal chama, né, a favelinha da Casa do Ceará, apreendeu 12 facas. Né? É como o senhor falou, tem que saber separar quem está ali por necessidade e quem está ali querendo se aproveitar do mundo do crime. Exatamente. O Sandro é especialista na segurança, então eu converso muito com ele, ele me orienta muito nas questões voltadas para a segurança pública. E importante destacar que, na grande maioria das vezes, acho que é importante falar isso, o autor e a vítima são pessoas em situação de rua. Exato. Né? Então, as ações precisam realmente ser incrementadas. E o que aconteceu, Júlio? A gente já vem executando esse plano há algum tempo. Né? A gente já, ao longo desse ano, a gente já fez, como eu disse, às vezes mais de uma ação por dia em diversos locais do Distrito Federal. E como o plano foi surtindo efeito, eu estive novamente no Supremo Tribunal Federal, conversei novamente com o relator, mostrei os números, expliquei a situação e falei que o que acontece? Quando a gente começou o plano, não tinha nada. Não tinha vaga, não tinha local para eles ficarem, não tinha local para eles dormirem, não tinha absolutamente nada. Então, na medida que a gente foi desenvolvendo, que a gente foi apresentando todas as possibilidades para essas pessoas, e pessoas que têm interesse, pessoas que não têm interesse, eu fui levando esses dados e falei, ministro, a gente precisa, a partir do momento que a gente já está com um plano estruturado, incrementar mais as ações e ter um pulso, às vezes, até mais firme com essas pessoas. Porque nós estamos dando todas as condições e ainda assim essa pessoa não tem interesse, prefere ficar na rua. Então, a gente tem que aumentar essas ações que o Supremo concordou. Para que você tenha uma ideia, só esse ano a gente já pagou mais de 1.000 passagens para as pessoas que querem voltar para as suas regiões. Porque muitas pessoas vêm aqui para o Distrito Federal achando que aqui é a solução para tudo. Né? Aqui é um estado que tem condições, que tem vaga de emprego. Chega aqui, muitas vezes, se depara com uma realidade diferente e quer voltar, mas não tem condições. Então, a gente fornece passagem para essas pessoas. Só esse ano, quase 1.000 passagens já foram fornecidas para as pessoas voltarem para os seus estados. Então, são ações dessa forma, são um aumento gradativo no rigor das ações que a gente vem desenvolvendo, né? Principalmente que a gente tem apoio do Ministério Público, tem a autorização do Supremo e isso facilita as ações e o incremento dessas ações. Secretário, o senhor me deu uma notícia maravilhosa. Eu vou aproveitar que a gente começou a falar dessa questão do acolhimento, do trabalho, de mandar de volta. Mas mesmo quem não quer ir de volta, gente, tem várias possibilidades. Quando o secretário fala de abraçar por todos os lados, é porque realmente são todas as alternativas possíveis e imagináveis para que aquela pessoa saia da situação de rua. Ninguém que é pai, ninguém que é mãe, quer ver o seu filho dormindo no meio da lama, ninguém quer ver o seu filho passando fome, né? Isso aí é fato. Né? E hoje nós tivemos agora esse ano nós tivemos uma novidade aqui no Distrito Federal que eu achei incrível. Eu sou apaixonado por animal, né? Eu já tive 4 cães na minha casa, o mais novo morreu com 14, só para você ter ideia. Eu tenho 7. Aí, tá vendo? E muitos desses moradores de rua se recusavam a deixar a rua, porque não vou entrar no abrigo com meu cachorro. O que foi que o GDF fez? Criou um hotel para pet. Eu não sei se é o único do país. É o único mas do país. Se não for, tem que ser exemplo para o Brasil inteiro, secretário. É o único do país. A gente vem desenvolvendo isso já há algum tempo, porque, como você disse, nas ações a gente abordava as pessoas, né? Tinha pessoas com 3, 4 animais, na grande maioria cachorro, e eles até aceitavam ir para o acolhimento, mas eles falavam, e os animais vão para onde? Diante da impossibilidade dos animais irem junto, a pessoa, não, eu não vou sair daqui. Porque na grande maioria das vezes, a única companhia que essa pessoa tem, às vezes, é esse animal, esse cachorro, né? Trata melhor que muito humano, inclusive. Isso, né? Então, assim, ele não aceitava ir. Então, a gente desenvolveu esse pernoite, que nunca teve pernoite também, gente. Né? As pessoas, estão todo mundo dormindo na rua. Agora não, agora a gente tem local para essas pessoas dormirem. Né? Elas chegam, tem higiene, tomam banho, tem local para dormir, tem comida, tem jantar, tem café da manhã. Do outro dia ele sai para as suas atividades rotineiras. E juntamente com isso, ele pode levar o seu animal, que tem veterinário, tem local para os animais ficarem, tem
banho, tem alimentação, e no outro dia ele sai para fazer as suas atividades. E isso está sendo um sucesso muito grande. Nós já atendemos ao longo desses últimos meses quase 30 mil pessoas, né, em situação de rua que foram dormir. E muitos, e não são poucos, com os seus animais de estimação. Então, como você disse, é o único no Brasil, também não tem conhecimento. Quando o nosso ficou pronto, outros estados haviam tentado fazer e não conseguiram, e não sei se agora tem. Né? Espero que tenha, porque é uma política muito efetiva, algo muito, tá dando muito certo, tanto que a gente está planejando abrir outras unidades aqui no Distrito Bom. Federal. Secretário, falar de um assunto agora um pouquinho sensível, que é o nosso setor comercial sul. Certo. O governo do Distrito Federal, nosso governador Ibanez, nossa vice-governadora Celina Leão, eles vêm fazendo um trabalho de recuperação da Asa Sul e da Asa Norte, de readequação, de reestruturação. Esse trabalho passou pela privatização, pela concessão da rodoviária do Plano Piloto, que infelizmente, né, apesar de ser um cartão postal por onde passam mais de 700 mil pessoas por dia, também tinha virado uma cracolândia. Com a privatização, vamos chamar de novo, com a concessão, esses moradores acabaram saindo de lá. Você consegue andar na rodoviária agora 2, 3 horas da manhã, você não vê ninguém. Não vê ninguém. E eles migraram para o setor comercial sul, que já era uma pedra no sapato para os comerciantes também. Agora está uma coisa absurda. Na semana passada, nós tivemos a inauguração de um centro de segurança pública funcionando dentro do setor comercial, mais um posto da Secretaria de Ciência e Tecnologia também com hub tecnológico para aquela área. Qual é a ideia que o GDF tem para o setor comercial, um setor que hoje poderia, por exemplo, ser um centro gastronômico noturno, um polo turístico noturno, para quem está ali do ladinho do setor hoteleiro sul? Então, em razão, muitas vezes, de todas as ações diárias que a gente faz, e como você disse, da rodoviária também, algumas dessas pessoas que são acolhidas e às vezes retiradas da Asa Norte, Asa Sul, acabavam indo para o setor comercial. Né? Isso foi um movimento que foi detectado. Nós temos ações também diárias no setor comercial, detectamos questões de violência, por isso que foram abertos esses planos, né? Essas ações lá e esses projetos. E o que acontece? O grande problema é a pessoa ter condição de sair da rua. Né? A Ciência e Tecnologia abriu, a Secretaria de Trabalho também está desenvolvendo ações específicas para essas pessoas. Nós estamos fazendo ações, como eu disse, nós vamos incrementando as ações. A gente está indo, conversando com essas pessoas, mostrando todas as ações que o governo desenvolve. Olha, você não precisa ficar aqui, você tem local para você ser acolhido em determinada região. Você tem local para dormir, você não precisa dormir aqui. Né? Nós temos condições de ter o transporte para levar você para o abrigo noturno, para o pernoite. A gente vai conversando. Na medida que as pessoas começam a não querer as ações, aí a gente está acelerando e vamos começar a não permitir que essas pessoas continuem nesses locais. Né? O que a gente precisa fazer é ofertar todos os serviços. No momento que a gente tem condições de ofertar todos os serviços, a gente tem condição de ser mais rigoroso também com essas pessoas. E a gente está desenvolvendo ações de segurança, ações de acolhimento, para que a gente possa mudar a realidade do setor comercial sul. Secretário, a gente, se deixar, eu fico o dia inteiro conversando, porque esse tema é maravilhoso. É um tema que impacta realmente na vida de praticamente todos os moradores do Distrito Federal. Mas, já encaminhando para o fim, tem uma frase de Luiz Gonzaga maravilhosa que diz o seguinte: meu senhor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. O emprego é a porta de saída da rua. E eu sei que a Secretaria, o GDF como um todo, tem programas maravilhosos como Renova DF, Qualifica DF e vários outros que, além da formação profissional, eles dão também vale transporte enquanto você está fazendo o curso, você tem vale alimentação enquanto você está fazendo o curso, você tem a inserção no mercado de trabalho. Hoje tem, se eu não me engano, na faixa de 2,5% dos cargos são reservados. 2%. 2% para essas pessoas. O que esperar para 2026, secretário, nessa geração específica de emprego para a pessoa em situação de rua? Isso é importante. Como eu falei para você, o êxito do programa não é tirar a pessoa da rua, é dar condições para que ela possa sair. E essa pessoa só tem condição de sair se ela tiver como pagar um aluguel, como ter um local para morar, e isso decorre, logicamente, de emprego.
Então, o que foi pensado? O governador editou esse decreto que separa 2% das vagas de empresas contratadas pelo GDF em obras e serviços para pessoas em situação de rua. Paralelamente a isso, nós desenvolvemos, junto à Secretaria de Trabalho, o secretário Tales, programas e ciclos do Renova e do Qualifica voltados especificamente para essas pessoas. Porque não adianta, eu vou pegar a pessoa na rua, ela não tem qualificação, né? Não vai conseguir local para trabalhar. Então, a gente qualifica essas pessoas, e dentro de um rol de oportunidades, a gente oferece essas pessoas para o mercado de trabalho, para essas empresas que prestam serviço para o Distrito Federal. Né? E está sendo um sucesso, nós temos mais de 200 pessoas trabalhando. E, Juliana, é uma alegria a gente ir no SLU, por exemplo, as empresas que prestam serviço por SLU têm contratado muitas pessoas em situação de rua, e você vai conversar com essas pessoas, né? Eu costumo falar, às vezes, é um tema tão difícil, tão complexo, que às vezes até a gente pensa, não, já fiz aqui, dei o pontapé inicial, agora eu vou deixar seguir o rumo com outras secretarias. E a gente vai conversar com essas pessoas, né? E você vê como você pode mudar a vida dessas pessoas. Então, as pessoas que falam, eu morava na rua, agora eu tenho lugar para. Eu tenho emprego, eu tenho local para morar, tenho local para meus filhos morarem. Né? Então, isso é um incentivo para que a gente continue se dedicando, continue envidando esforços para que a gente possa avançar nisso. Então, através do emprego, da condição de trabalho, é que a gente vai conseguir avançar e melhorar a situação dessas pessoas. E qual a consequência? Diminuir o número de pessoas em situação de rua no Distrito Federal, por consequência, a violência, os crimes. Né? É uma tarefa muito difícil, mas que está indo bem e vai, se Deus quiser, vai correr tudo bem. E com certeza está em boas mãos, secretário. Obrigado. O nosso Na Escuta de hoje teve o prazer de conversar com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Distrito Federal, Gustavo Rocha. Batemos um papo muito interessante sobre essa transformação que o GDF está tentando fazer com as pessoas em situação de rua. Se você gostou do nosso podcast, nós estamos em todas as plataformas. Você vai encontrar a gente no Spotify, Deezer, Record Plus, R7, YouTube, Instagram, Facebook. Compartilhe com seus amigos, passe essa notícia para frente, e você que está acompanhando o nosso podcast pode fazer a diferença também. Quando você olhar para essas pessoas em situação de rua, lembre-se, como eu já disse, quem está ali não é uma coisa, é um ser humano. Podia ser você. Às vezes uma vírgulazinha no seu destino te separa daquela pessoa. Pense 2, 3, 4 vezes da forma como ela vai ser tratada. Tá? Trate como se fosse um seu, alguém que você gosta, alguém que você ama. Tá? Tem gente olhando lá em cima, tá bom? Eu fico por aqui, até o nosso próximo bate-papo.